Acho que já... É com muito gosto que aqui estou para moderar este painel totalmente feminino, para equilibrarmos um pouco a paridade dos painéis anteriores e esperamos estar à altura e fecharmos aqui com chave de ouro esta conferência sobre o ESG. Aqui à minha esquerda tenho a Ana Fontoura Gouveia, Head of Sustainability do Banco de Portugal, e temos a Érica Chambal, jurista da CMVM do Departamento de Emitentes. Bom, já ouvimos muito ao longo desta manhã temas muito interessantes. Nós aqui vamos nos focar um pouco na perspectiva do regulador, como é que o regulador tem, no fundo, olhado para estes temas e acompanhado as empresas e a banca, no fundo, quem supervisionam. E pegando um bocadinho há pouco na expressão do tsunami regulatório, da aplicação da legislação, um dos temas que gostava de perguntar a ambas, porque lanço o tema a ambas, é um bocadinho a percepção que têm, da análise que têm feito do acompanhamento, quer na parte da banca, quer na parte das entidades emitentes, o que é que sentem por parte das empresas e da banca no que diz respeito à absorção desta legislação no seio das suas organizações e se existe de facto uma verdadeira convicção naquilo que é a necessidade de incorporar estas novas diretrizes dentro das organizações, ou se há aqui, no fundo, um correr a favor do cumprimento de uma checklist, muitas vezes sem ter a capacidade interna e até os meios de conseguir absorver toda esta informação. Ana, força. Se calhar começo então. Muito obrigada, é um gosto estar aqui convosco, ver uma sala tão cheia, tanta gente nova também, é muito reconfortante e inspirador sobre aquilo que nos traz aqui hoje. Eu gostava de começar precisamente sobre essa questão da convicção, porque ela está na base de tudo o que se segue, não é? Não queremos ter relatos de sustentabilidade, não queremos ter planos de transição, que são documentos, em geral, bastante bonitos e bastante apelativos à vista, mas que depois não se traduzem em ação material. E, portanto, começava recuando um pouco, que é relembrando porque é que temos estas preocupações ESG e porque é que, em particular, se me permitem, as preocupações climáticas são tão centrais. Na verdade, porque a urgência climática é uma realidade, vemos o proliferar de eventos climatéricos extremos um pouco por todo o lado, portanto é uma realidade que começamos a sentir na nossa vida diária e há então uma urgência de agir e de agir já nesta década, porque falamos muito de objetivos para 2050, mas os objetivos para 2050 só se concretizam se começarmos a agir hoje. Ora bem, isso resulta, em primeiro lugar, de um compromisso político e de um compromisso político à escala global. É para isso que servem as COPs. A COP anterior serviu precisamente para reafirmar a necessidade dos países fazerem mais. Esses objetivos globais traduzem-se em objetivos nacionais e os objetivos nacionais traduzem-se depois em objetivos das cidades, das empresas e dos cidadãos. E fazemo-lo porque o que está em causa é a nossa resiliência económica, mas também social e, se me permitem, também política. Portanto, é um desafio importante e convém recordarmos que é por isso que estamos a trilhar este caminho da sustentabilidade. Depois, existe ou não um reconhecimento material dos riscos e, sobretudo, como foi também sublinhado nos painéis anteriores, das oportunidades associadas a esta transição? Ora, naturalmente que é um exercício difícil. É um exercício difícil porque é um exercício de longo prazo, muito incerto, na verdade, extravasa em larga medida o horizonte de atuação de grande parte dos decisores e, portanto, isso torna necessariamente estas decisões difíceis, mas também, e temos de ser claros sobre isto, porque há incerteza política quanto a algum dos caminhos que estamos a trilhar. Gostamos de achar que, naturalmente, no contexto da União Europeia, há alguma certeza quanto àquilo que são os objetivos de longo prazo, mas temos outras geografias, temos as eleições nos Estados Unidos, por exemplo, temos outras geografias em que isso não é tão evidente e quem decide tem que decidir com base neste enquadramento. Foi aqui referido também, creio, num dos painéis, a questão de estas transições podem levar a aumentos de preços, ou pelo menos a aumentos de preços percebidos, e isso pode gerar depois
resistência política, resistência social a estas medidas e, portanto, estamos a trabalhar num enquadramento que é muitíssimo incerto e em que concorremos com outras geografias. É neste contexto que cada empresa individual olha para esta realidade da transição e é neste contexto que tem de atuar. Permitam-me fazer referência, porque sou economista de formação, a um estudo de uma economista de Harvard que eu acho que é muito interessante para esta discussão que estamos aqui a ter, que é esta economista, de seu apelido Stancheva, olha para um conjunto, olha para vários países e para os cidadãos desses países e procura perceber o que é que determina, por parte destes cidadãos, a vontade, o apoio para efetivamente agir no campo da transição climática, por exemplo. E o que ela demonstra é que não resulta aumentar a preocupação das pessoas com os efeitos da transição climática. Não é por tornarmos as pessoas mais conscientes ou mais preocupadas em relação às alterações climáticas que vamos ter ação. O que resulta é demonstrar-lhes a eficácia das políticas, é demonstrarmos de que forma é que isso impacta as suas vidas. Ora, quando falamos de empresas, a realidade é exatamente a mesma. É aí que vamos originar uma mudança e que vamos conseguir catalisar a ação. E, portanto, se me permite, o foco tem sempre de ser a criação de valor. É a criação de valor que tem de estar na base de tudo isto. E não criamos valor a olhar para o retrovisor. Não criamos valor quando fazemos o relato da informação das nossas emissões atuais, que na verdade nem são as atuais, são a informação de há 1 ano ou 2. Criamos valor quando olhamos para a frente e aqui entra a questão dos planos de transição e da importância que esses planos de transição têm em todo o processo, por um lado, de convencimento dos próprios atores dentro das empresas, mas depois de efeito material ao nível da empresa e ao nível da economia. Obrigada, Ana. Érica, no caso da CMVM, um bocadinho relembrando o que foi há uns anos já, alguns anos largos, falávamos sobre isso, quando foi os inícios dos relatórios do governo societário e a entrada do Código do Governo e uma nova realidade nas empresas, de olharem, no fundo, para dentro das suas empresas, porque isto não deixa de ser, quer a nível do governo societário, quer a nível agora do ESG, um exercício de autoavaliação. E o que eu queria perceber é, no ponto de vista da CMVM e da supervisão dos emitentes, qual é o posicionamento da CMVM no que diz respeito, por exemplo, nós tínhamos uma regra no Código do Governo, a questão do comply or explain. Como é que é no caso do ESG? Até onde é que vai a margem, digamos, de manobra das entidades em termos de imposição legal e aquilo que possa ser, que até foi falado em alguns dos painéis, de eu não cumpro porque para mim ou não faz sentido ou porque eu tenho outras vias para chegar a essa meta. Qual é o posicionamento da CMVM neste caso, neste âmbito? Eu primeiro gostaria de agradecer o convite e remeter para 2 excelentes exemplos apresentados hoje por emitentes, sociedades cotadas, que nos explicaram precisamente que isto não é um mero exercício de compliance. Eu posso preparar um relato de sustentabilidade, mas é necessário eu repensar modelos de governo, modelos de negócio e estratégias, incorporando a sustentabilidade nas decisões do dia-a-dia. Aquilo que temos vindo a perceber é que já existem algumas empresas que fazem há algum tempo este exercício e, portanto, que têm entrado e já passaram, se calhar, para uma vertente em que tentam efetivamente pensar na lógica por trás das decisões que estão a tomar em matéria de sustentabilidade. E temos outras que ainda não estão tão avançadas no seu caminho, mas aquilo que antecipamos é que, efetivamente, agora com as grandes alterações da CSRD, que já muito foram faladas aqui, haja um empurrão no sentido de se passar, efetivamente, para além do reporte e, portanto, para a incorporação das práticas de sustentabilidade e da sustentabilidade no negócio. No primeiro painel, e muito bem, foi explicado que há um exercício completamente
Algumas empresas já o faziam, mas ele passa agora a ser obrigatório, que é a tal análise de materialidade, em que eu paro, olho e consulto também os meus stakeholders, tendo em vista a identificação de impactos da minha atividade nos vários fatores de sustentabilidade, mas também de riscos e oportunidades que sejam financeiramente materiais para o meu negócio. E quando nós falamos de uma análise nestes termos e relativamente à qual eu depois tenho que ser bastante transparente e dizer identifiquei estes riscos e estas oportunidades, não há grande espaço para a seguir não os endereçar. E, portanto, esta alteração no paradigma e na lógica do reporte pode também servir como, lá está, um pequeno empurrão para se mudar um bocadinho a forma como as coisas funcionam. Se uma empresa consegue identificar uma oportunidade, faz sentido que a enderece. Se identifica um risco que tem impacto financeiro, material e foco ou não, sublinho o material. Portanto, isto são coisas com muita relevância para o negócio. A empresa tem que fazer alguma coisa, porque numa perspectiva de gestão de risco e numa perspectiva de racionalidade económica, sustentabilidade financeira, é o que faz sentido. E esta informação de facto, dá à gestão mais ferramentas para mudar os processos de decisão e ponderar o que é que efetivamente tem que ser feito e a forma como a sustentabilidade tem que ser integrada naquela empresa, porque esse é outro aspecto. A sustentabilidade e o percurso da sustentabilidade, a jornada é diferente para cada empresa. Acho que há outros fatores que estão a afastar as empresas da lógica da obrigação e levá-las mais para esta ideia de fazer por convicção. Acho que temos a questão da transparência, que é identificar riscos, oportunidades e depois não se explicar como é que se vão endereçar esses riscos e oportunidades. É um problema porque permite a todos os stakeholders e utilizadores da informação tirarem as suas próprias ilações sobre o modelo de negócio, sobre a resiliência daquela estratégia e até sobre o perfil de risco daquela empresa. Por outro lado, temos também pressão externa decorrente do quadro regulatório. Todos nós sabemos que há um conjunto de objetivos a atingir dentro de uma timeline muito específica e, portanto, é necessário que as empresas se adaptem e se preparem e, portanto, isso também certamente pesará na sua decisão. E, por outro lado, aquela componente que já tinha falado, que é a gestão de risco. Este awareness maior quanto à exposição a riscos climáticos ou causados por outros fatores de sustentabilidade, de facto, permite às empresas, utilizando essa informação, fazer outra gestão do risco e adaptar-se no sentido de dar resposta. Ao tentar endereçar isto, mesmo que seja em termos de reporte, é necessário ter um suporte, e isso foi frisado também nos painéis anteriores, um suporte por trás. É preciso ter governance adequado, é preciso ter processos, sistemas, controlos, também se falou, e é um aspecto bastante relevante. E a montagem de todos estes sistemas, mais uma vez, vem reforçar a convicção dentro da organização, reorientar a estratégia, garantir que a organização como um todo está alinhada no percurso que está a ser proposto e dessa forma permite-nos, talvez, conseguir ter empresas efetivamente mais comprometidas com a sustentabilidade. Pegando agora, aqui nós temos falado de empresas, emitentes cotadas, tendencialmente são empresas de grande dimensão. Falando agora um pouco naquilo que também é o nosso tecido empresarial, que são as PMEs, que têm um peso enorme no nosso mercado,
e um bocadinho sobre tudo esta questão dos processos, dos sistemas e o impacto que os bancos têm no acesso, digamos, daquilo que é o acesso ao crédito e ao financiamento, que há pouco falámos no painel anterior. Qual é que é o papel do Banco de Portugal neste âmbito, sobretudo para empresas que têm menor dimensão, que têm menor capacidade em termos de organização, em termos de know-how, em termos até de especialização técnica, para que não se sintam comprometidas perante toda esta regulação, não se sintam comprometidas no seu acesso ao crédito, ao seu financiamento, para continuarem a poder, no fundo, prosseguir o seu negócio. Qual é que é aqui o papel do Banco de Portugal enquanto regulador neste âmbito? Muito bem. A integração das empresas de menor dimensão neste processo de transição climática é o garante também de que esse processo é sustentável, não é? Não podemos ignorar aquilo que é um elemento central do nosso tecido empresarial em Portugal e um pouco por toda a Europa. O Banco de Portugal tem uma função primordial, ou duas, que é, por um lado, a estabilidade de preços e, por outro, a estabilidade financeira. Esses dois elementos, por si só, são absolutamente fundamentais para catalisar o investimento que esta transição climática precisa. Depois, como é que podemos assegurar que as empresas de menor dimensão também participam nos ganhos desse investimento verde? Os painéis anteriores referiram alguns desses elementos. Vamos ter obrigações de reporte relativas a toda a cadeia de valor e, portanto, por essa via, as empresas de menor dimensão que integram uma cadeia de valor vão ter que reportar essa informação, não porque existe uma obrigação regulatória, mas porque de outra forma ficam excluídas dessas cadeias de valor. E naquilo que ao Banco de Portugal diz respeito, a verdade é que muitas destas obrigações recaem sobre os bancos, mas depois os bancos têm que ter informação sobre os seus clientes, e foi aqui referida uma iniciativa precisamente dos bancos que se juntaram para procurar encontrar soluções que, por um lado, reduzam a necessidade de uma mesma PME reportar várias vezes aos seus diversos bancos, mas também de conseguirmos critérios de qualidade dessa informação. E, portanto, o papel do Banco de Portugal, designadamente no contexto das suas missões principais, a estabilidade de preço e a estabilidade financeira, tem estado a trabalhar com os bancos para os apoiar neste caminho de necessário cumprimento de requisitos de reporte, mas também e sobretudo para o fazermos com os menores custos de contexto para a nossa economia e não deixando então as PMEs à parte. Mas deixe-me recordar aqui um elemento importante, que é: nós temos neste momento a nível global, mais de 400 iniciativas de relato de informação climática. E, portanto, quando pensamos nesta míriade de regulação, quando pensamos nesta míriade de enquadramentos, estamos, evidentemente, a navegar num mundo que será mais difícil para as empresas de menor dimensão. E, portanto, aqui temos também uma obrigação, e permita-me extravasar aquilo que é o enquadramento da política monetária de estabilidade financeira, porque esse é um ingrediente de uma política mais vasta e na qual as diferentes peças têm que se combinar e caminhar no mesmo sentido. E, portanto, eu diria que um elemento fundamental que precisamos nesta fase para que a ação dos bancos centrais, mas também para que a ação dos governos e a ação das empresas possa funcionar da forma mais articulada possível, é de coordenação. Eu estive ontem numa discussão promovida pelo G7 e pela Agência Internacional de Energia sobre uma transição ordenada, uma transição climática ordenada. Está implícito que é uma transição rápida, mas a par disso ordenada. E na sala havia uma grande discussão sobre a relevância, a pertinência, a eficiência de termos uma taxonomia. Ou seja, se não devíamos, como noutras geografias, não ter uma taxonomia e, por exemplo, olhar diretamente para a redução de emissões. Porque quando temos uma taxonomia sabemos que estamos a fazer escolhas tecnológicas. Sabemos, por exemplo, que quando temos uma taxonomia
mesmo no espaço da União Europeia, onde gostamos de achar que, evidentemente, temos algumas afinidades, temos discussões apaixonantes sobre o papel que, por exemplo, uma tecnologia, o nuclear, tem ou não tem no processo de transição. Portanto, quando falamos depois em empresas que atuam à escala global, as grandes empresas que atuam à escala global e que depois têm cadeias de valor locais, naturalmente, estamos a falar de uma dificuldade de cumprimento de tudo o que são critérios regionais que tornam a sua vida muito mais difícil. Há uma iniciativa na próxima COP, que é uma iniciativa de harmonização das taxonomias, portanto, de harmonização à taxonomia a um nível mais global, mas será este o caminho, ou seja, não acabaremos por nivelar por baixo e por ficar com uma realidade que, na verdade, não promove o crescimento económico que queremos promover. Depois temos um outro elemento que tem a ver precisamente com o relato e com a qualidade desse relato e que se liga ao tema da clareza regulatória. Falava-vos aqui das tais 400 iniciativas, de muita produção regulatória, legislativa, um pouco por todo o mundo, e na verdade o que vemos é que mesmo para aquilo que existe, a informação, e permitam-me, eu creio que nesta sala temos uma seleção positiva daquilo que é a realidade do tecido empresarial, mas isso não é assim necessariamente por todo o lado e certamente não é assim noutras geografias. Temos ainda informação que não é auditável, que em muitos casos não é fiável e que em muitos casos também não é comparável entre geografias, entre mercados. E, portanto, enquanto não ultrapassarmos este objetivo, vamos ter uma dificuldade real. Quer isto dizer, então, que devemos parar? Claro que não, e aqui penso que estamos todos convencidos, sabemos que o caminho é começar, o caminho é, sobretudo, trabalharmos uns com os outros numa perspectiva de cooperação, e aqui está o Banco Central, naturalmente, disponível para este caminho, porque temos ainda muito a aprender e os instrumentos têm que evoluir. Como não sei se terei a oportunidade de ter uma outra ronda, queria referir-vos precisamente sobre esta questão, e falando do papel do Banco Central, sobre esta questão da adaptação dos instrumentos. Permitam-me dizer-vos, e aproveitando aqui uma audiência tão vasta, que temos uma consulta pública a decorrer. O Banco Central, o Banco de Portugal lançou uma consulta pública que creio que abriu ontem, salvo erro, sobre a instrução das taxas máximas, e isto talvez não diga muito a muita gente, mas basicamente é a instrução, o instrumento regulatório que permite definir as condições com que os bancos podem emprestar dinheiro, portanto, designadamente em termos de preço. Essa instrução está em consulta pública porque pretendemos fazer a seguinte revisão. Neste momento, essa instrução permite condições mais favoráveis de crédito, de preço, para investimentos em energias renováveis. E aqui, na altura, a interpretação foi que energias renováveis era, por exemplo, a instalação de painéis solares, portanto, do lado da oferta. Mas o que queremos fazer agora é alargar isso ao lado da procura, e isto foi referido, as bombas de calor foram referidas no painel anterior. Portanto, queremos definir, em vez de olharmos só para as energias renováveis, queremos olhar para toda a transição energética e, portanto, do lado da oferta, mas também do lado da procura. Vamos incluir na definição operações que permitam a uma empresa melhorar a sua eficiência energética e não apenas operações que permitam às empresas produzir energia renovável, por exemplo. É um passo pequeno, naturalmente, mas que pode ter um impacto muitíssimo relevante, porque este lado, quando falamos de transição energética e de adaptação dos modelos de negócio, naturalmente que usar energia verde é um dos caminhos, e ouvimos aqui várias empresas referir como foi fácil para elas cumprirem as obrigações de Scope 2. Foi fácil porque estamos num país como Portugal que fez um caminho de transição energética, mas além disso queremos que as empresas, que os cidadãos, enfim, que todos nós possam reduzir consumos, e esse lado da eficiência energética, que por vezes é deixado um pouco para trás, vai ser agora também apoiado por via desta consulta pública, portanto convido-os a participarem. Ana, obrigada. Érica, um bocadinho falando neste posicionamento do Banco de Portugal e esta parceria, se assim se pode chamar, entre a entidade reguladora e o mercado,
qual é, neste caso, o posicionamento da CMVM, neste caso para as entidades emitentes, relativamente ao acompanhamento destas matérias, às principais questões, inclusivamente oportunidades de melhoria, a gestão dos próprios riscos? Qual é que será aqui, no fundo, mais do que supervisionar, qual é o papel que o CMVM terá neste processo também? Só aproveitar para pintar um pouco o quadro como ele existe hoje e aquilo que vamos passar a ter. Hoje nós temos grandes empresas cotadas obrigadas a fazer o reporte de informação não financeira, algo que será substancialmente diferente do reporte de sustentabilidade da CSRD, que é mais exigente. Mas não vamos ter só uma alteração do reporte em si, temos uma alteração das entidades. Portanto, nós tínhamos apenas as grandes empresas cotadas, agora passarão a ser todas as grandes empresas, independentemente de serem cotadas, e o reporte será também obrigatório para pequenas e médias empresas cotadas também. Portanto, muitas novidades para PMEs, não só para aquelas que sejam cotadas, mas também, na senda do que dizia a Ana, aquelas que estejam na cadeia de valor. Não temos só o reporte e, portanto, isto não se cinge à CSRD, nós temos uma diretiva, eu não vou dizer o nome, é chamada CSDDD, que mostra que é de facto algo pesado, e essa implica, entre outras coisas, que empresas de grande dimensão adotem um conjunto de comportamentos, que adotem planos de transição e que os implementem, que procurem identificar e endereçar os impactos negativos que tenham no ambiente e nos direitos humanos, mas não é ao nível da empresa, é ao nível da cadeia de valor. Isto cria uma pressão adicional para as PMEs que integrem cadeias de valor de grandes empresas, que serão muitas, para começarem a ter, por um lado, informação disponível, mesmo que não sejam obrigadas a fazê-lo, e segundo, a trabalhar na sua própria sustentabilidade. Há um conjunto de... as PMEs são instrumentais, como também já explicou a Ana, e, portanto, há um conjunto de coisas e movimentos a que já vamos assistindo. Temos, por um lado, reguladores europeus bastante focados em criar ferramentas, standards, mecanismos de apoio para que as PMEs possam reportar, mas para que reportem no sentido daquilo que se antecipa que lhes seja pedido pelas grandes empresas. Temos também as próprias grandes empresas a mobilizarem-se no sentido de apoiarem as PMEs que fazem parte, que integram a sua cadeia de valor, de as apoiarem no seu processo de capacitação, de transição e até de reporte. Do lado da CMVM, o exercício que tem sido feito, essencialmente por referência às grandes empresas, é de manter, de facto, um contacto bastante próximo com as sociedades cotadas, tentando também ter uma postura, acima de tudo, mais pedagógica e fazer o caminho, até porque aqui acho que este ponto deve ser frisado, que é: as empresas estão a fazer o caminho delas, mas os legisladores e os reguladores também. E, portanto, há aqui uma tentativa de procurar identificar recomendações. Nós temos vindo a divulgar vários relatórios com recomendações para os emitentes em sede de reporte. Temos também guias de sustentabilidade que visam também, tendo em conta a proliferação de iniciativas e de legislação, alguma concentração e algum foco quanto àquilo que são as matérias mais relevantes a que deve ser prestada atenção. Na verdade, diria acima de tudo,
tentativa de estar mais próximos e disponibilizar a informação de uma forma mais simples para, pelo menos, reduzir os custos de entrada. E só mais uma nota quanto às PMEs, que é, nós, mais uma vez, podem seguir o racional de fazer isto porque é obrigatório, porque vou sair da cadeia de valor. Há ganhos possíveis. Se pensarmos em exemplos de PMEs que consigam criar produtos inovadores, que consigam dar respostas, ter soluções diferentes para os problemas que são colocados pela sustentabilidade, há várias portas que se podem abrir, tanto em termos de financiamento, ora porque a sociedade pode se tornar mais atrativa para o capital de risco, ou porque pode ir procurar um financiamento em mercado através de uma emissão de green bonds, por exemplo, para financiar um determinado projeto e, portanto, não pensarmos nisto como algo fechado, difícil, complicado e que se vai fazer só porque tem que se fazer, mas efetivamente como uma oportunidade para promover crescimento e para conseguir investimento também, que é algo bastante importante para o desenvolvimento dos mercados. Antes de irmos à ronda de perguntas, que imagino que possam existir perguntas ao regulador, o Banco de Portugal também tenciona ter este papel pedagógico, como dizia aqui a Érica, relativamente face aos bancos, porque, vamos lá ver, estas sociedades também vão à banca, lá está, recorrem à banca também para estes temas do financiamento, e aqui estamos a falar também da questão do financiamento. O Banco de Portugal também terá esse papel necessariamente de ajudar a banca também a adaptar-se a toda esta nova realidade. Qual será então o comportamento, o que é expectável do ponto de vista do Banco de Portugal relativamente à sua relação com a banca em geral, digamos assim? Naturalmente que o Banco de Portugal tem um papel essencial na consciencialização não só da banca, até porque é um setor bastante desperto para esta realidade, porque como foi dito aqui, a avaliação de risco e a sustentabilidade de longo prazo faz parte do ADN da banca, mas o Banco de Portugal tem de facto um papel muito relevante na consciencialização dos efeitos materiais dos riscos da transição e também, sempre que possível, das oportunidades da transição. Quanto aos riscos, o banco publicou, agora no início do verão, o relatório sobre a exposição dos bancos ao risco climático, e é precisamente um relatório, é a segunda edição desse relatório, e que pretende demonstrar de que forma é que a banca está exposta a estes riscos, quais são os possíveis efeitos que a nossa economia irá enfrentar pela exposição a esses riscos. É um relatório perfeito? Certamente que não. A medição de risco, por exemplo, ainda está, de risco de exposição ao risco climático, ainda está na sua infância por várias razões. Temos aqui um desafio de dados muito relevante, mas ainda assim é importante existir esse relatório, é importante termos uma segunda edição que é melhor do que a primeira, é importante termos um interesse da comunicação social, das empresas, dos bancos, por aquilo que está no relatório, porque é esse caminho que se faz caminhando que depois nos permite então estarmos mais bem preparados no futuro. Os testes de stress climático, por exemplo, sobre risco climático, são também muito importantes para percebermos o que é que pode acontecer em determinadas situações de maior pressão, até porque quando falamos de riscos climáticos, a realidade de tipping points e de efeitos adversos extremos é algo que devemos considerar com bastante pertinência. O Banco de Portugal também, em conjunto com o BCE, publicou aquilo que são as expectativas de supervisão, quer para as instituições mais significativas, instituições bancárias, quer para as menos significativas, e tem estado a trabalhar um bocadinho aqui, como a Érica diz, numa perspectiva também de colaboração, de cooperação, para que essas expectativas de supervisão possam ser cumpridas. Não é por acaso que um dos elementos centrais ou um dos elementos prioritários das expectativas de supervisão é precisamente a questão da governação, porque essa é o elemento primordial, depois de tudo,
o que ocorre a seguir. E aqui eu creio que há um elemento importante que nos deve colocar alerta, que é em muitas destas obrigações que vamos tendo, quer sobre os bancos, quer sobre as empresas não financeiras, as obrigações são agora, ou seja, vão começar, sobretudo em alguns dos prazos, vão começar a ser obrigatórios agora, 2024, 2025, 2026, e este vai ser um teste muito relevante também para a credibilidade de todo este exercício que aqui estamos a fazer. Porque se acabamos por ter depois compromissos ambiciosos, relatórios ambiciosos, que depois, quando chega a hora H, quando chega a hora de efetivamente termos que cumprir, se revelam espúrios, se temos depois empresas que na verdade fizeram anúncios para uma data que parecia longínqua, porque 2030 parecia dali a muitos anos, e na verdade depois quando se aproxima a data recuam, isto vai minar a credibilidade de todo este exercício, com consequências depois muito mais vastas. Portanto, o Banco de Portugal continuará a trabalhar com os bancos nestas áreas que referi, porque, mais uma vez, a nossa missão central é, por um lado, assegurar a estabilidade de preços, essencial para que depois todo o investimento de longo prazo possa ocorrer, e assegurar a estabilidade financeira. O risco climático impacta a estabilidade financeira, a transição climática impacta a estabilidade financeira e, por outro lado, o financiamento não é um ator passivo destes riscos, ou seja, a materialização destes riscos, em maior ou menor grau, vai depender daquilo que conseguirmos financiar hoje em termos de planos de transição, e daí, mais uma vez, aquilo que referia na minha primeira intervenção sobre a importância de termos planos de transição credíveis e não apenas relato sobre aquilo que é a realidade como ela está, mas sim, então, aquilo que podemos fazer para a transformar. Muito bem, obrigada, ambas. Eu agora abriria às perguntas, se as houver, de quem queira fazer perguntas. Muito bom dia. Bom dia. Aproveito para saudar aqui o IPCG por esta iniciativa. Sou José Manuel Bernardo, partner da PwC, e a minha pergunta era mais dirigida à Érica, e era para saber se de facto tem alguma visão sobre o processo de transposição da diretiva CSRD aqui para Portugal. Muito obrigado. Bom, eu gostava de ter alguma informação adicional para partilhar, mas de facto não tenho dados que possa partilhar nesta fase. Bom, não havendo mais questões, agradeço imenso à Ana e à Érica. Muito obrigada.